Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e para hoje temos a minha primeira leitura de agosto, que é a Ilíada. Estou mostrando aqui para vocês essa edição que eu peguei no Kindle, ela está disponível no Kindle Unlimited para quem quiser ler, apesar de que tem também outras edições de outras editoras. Eu não estava querendo ler Ilíada exatamente agora, não estava planejando. Ela estava na minha lista de leitura de clássicos que eu gostaria muito de fazer. Porém, eu fiquei com mais vontade de ler agora, porque recentemente eu fui no cinema assistir Odisseia e eu simplesmente amei o filme. Eu até gravei para vocês, coloquei um Winter Days. E então eu resolvi colocar de última hora Ilíada na minha TBR desse mês de agosto. Então eu tô mostrando para vocês aqui que eu vou começar a ler agora. Eu espero gostar do livro, tanto quanto eu gostei do filme. O filme é só do segundo volume dessa história épica, mas eu tenho que começar pela Ilíada, é claro. Então eu vou começar ela hoje. Caso você já tenha lido essas histórias, tanto Ilíada quanto Odisseia, não deixe de comentar suas opiniões, porque eu vou gostar muito de saber. E me acompanhe então lendo esse livro. Estou bem curiosa para ver como vai ser a minha experiência, porque ele não é de prosa, ele é de poesia. Então vamos ver como eu vou me adaptar à leitura desse livro e vou comentando com vocês sobre tudo o que acontece aqui. Já peço para vocês então para se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo caso você goste de vlogs de leitura de clássicos ou temas semelhantes, porque aqui no canal tem muitos vídeos assim, e é claro, ativar o sininho, se inscrever e tudo mais para não perder nenhum vídeo aqui no canal, que sai pelo menos 2 vezes por semana. Então, recados dados, vamos começar a leitura de Ilíada. Bom, pessoal, primeiro take aqui de leitura que eu vim gravar para vocês. Vim conversar um pouquinho sobre como tá sendo a minha experiência lendo a Ilíada. Eu vou conversar com vocês de um modo um pouco diferente, porque eu escrevi meio que um resuminho de cada capítulo, mas também escrevi de modo geral como tá sendo a minha leitura. Então eu vou misturar um pouquinho dos dois e conversar com vocês sobre tudo. No prefácio, o autor escolhido fala um pouco sobre a obra e também sobre o seu enredo. Ele explica que muitos afirmam que Ilíada era de Homero, mas Odisseia não, e outros ainda falaram que ambas são de cantos de pessoas e não atribuídas a um autor só. Mas ele também destaca que o importante mesmo é a arte em si e o legado que ela criou. Depois ele conta um pouco sobre o seu enredo e que ele foi criado com base no sequestro da Helena, a esposa do príncipe grego Menelau, por Paris, o filho do rei de Troia, o Príamo. No fim, fala que a tradução não consegue expressar toda a arte que tem na língua mãe dessa obra em específico, mas acho que de modo geral, mas que a gente deve apreciá-la. Nessa parte, um fato que eu achei bem interessante, e eu sempre acho em histórias relacionadas a esse tempo, é a proximidade dos deuses. Como eles se envolviam com pessoas comuns e se apegavam a algumas delas, ao mesmo tempo que só as usavam para se divertir. E foi citado Aquiles e o Patroclo, protagonistas de A Canção de Aquiles, e me deu muita vontade de reler. Inclusive, vários livros que eu leio têm alguma referência ou algo que me lembra outro, então eu sempre tenho vontade de reler os livros, como aconteceu, por exemplo, quando eu fui assistir a Odisseia e eu vi a Circe no filme e eu fiquei com muita vontade de reler. Se não me engano, eu já comentei com vocês aqui que eu tô lendo esse livro justamente por causa do filme que eu adorei. Se não me engano, eu comecei o vídeo falando sobre isso. Então eu estava com uma expectativa diferente desse livro. E vamos então conversar sobre ele. O livro é dividido em livros. Como vocês podem ver aqui, temos o livro 1. Eu já senti uma grande diferença e uma dificuldade na leitura. Além de ele ser meio que um poema, as palavras são bem rebuscadas e incomuns. Eu acredito que é um livro para ser lido com calma, com reflexão e um pouco de estudo, e que é para ser lido mais de uma vez para compreender mais e mais. É aquele tipo de livro que eu sinto, eu não sei se as pessoas que leram ele também se sentiram assim, mas eu senti muito que eu estava
conseguindo captar só uma certa porcentagem da história. Não estava conseguindo entender ela como um todo. Por isso eu comentei agora com vocês essa ideia de ler mais de uma vez. Fala que o Aquiles lança um exército de heróis e abutres para soltar uma mulher raptada. O Agamenon chega ao enviado de Apolo, manda embora e ele pede ajuda aos deuses. Consegue voltar com a Briseida, mas Aquiles lamenta sua vida curta e difícil e não conseguir cumprir tudo, já que ele ficou por lá, e aí ele clama pela sua mãe Tétis. Eu tive que fazer muitas pesquisas enquanto eu lia, porque são muitas personagens, e por meio que contar a vida das pessoas, eu senti como se eu tivesse perdido um livro anterior que explicasse o início de tudo. E ainda no final temos que vários nomes podem se referir a um só personagem, como aqueles, por exemplo, pode ser Pelides ou Peleio. Vou mostrar para vocês aqui que no final dos capítulos tem alguns comentários, eu diria, algumas informações do que eu imagino ter sido o tradutor. Então aqui tem as notas, estou mostrando para vocês. Essa parte marcada aqui é justamente a que eu conversei com vocês por último, de uma pessoa ter vários nomes, então torna a história ainda mais complexa. Bom, do livro 2 em diante eu não vou falar especificamente o que eu escrevi em cada um, mas vou fazer um resumão sobre eles. Então, os deuses estão sempre ali mexendo em alguma coisa relacionada aos gregos e troianos. Tem muitas movimentações do Olimpo e como eles intervêm na guerra. Alguns personagens, como eu disse para vocês, são protegidos pelos deuses, eles fazem também alguns sacrifícios para isso, então eles estão sempre sendo citados aqui. Também é citado um pouquinho de que cada personagem faz parte de cada exército, então às vezes isso também ajuda bastante para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui. A maior parte da história são descrições da guerra. Em alguns momentos, alguns personagens que eu tô mais curiosa para ver aparecem. Um deles é o Ulisses, que no caso é o Odisseu, que é o protagonista da Odisseia, que é o que eu disse para vocês que me motivou ainda mais a ler esse livro. Então eu sempre estou buscando o nome do Ulisses aqui no meio para eu saber mais sobre ele, para eu ver como a história de Odisseia começa. Então eu sempre estou prestando atenção nisso. Claro que como um livro de guerra tem muitas mortes, então tem muita descrição dos guerreiros, de como eles não têm piedade, mesmo que alguns peçam misericórdia em alguns momentos. O foco aqui é muito mais no Agamenon e no Heitor. O Agamenon é do exército dos gregos e o Heitor é dos troianos. Eu, de certa forma, já tomei parte dos gregos, mas os troianos também têm muita força, então tem muitas descrições sobre as guerras entre eles. Então, nesse início, o livro foi bem difícil. Como eu disse para vocês, eu sinto dificuldade na leitura, para ser sincera, mas aos poucos, ao longo do livro, a gente vai compreendendo um pouco melhor. Parece que eu só interpreto corretamente uns 50% do livro, mesmo lendo mais de uma vez a mesma passagem, pesquisando personalidades e termos, e também voltando ao assunto da Ilíada, que é uma parte que tem aqui no início desse livro, que descreve algumas cenas em prosa. Eu vou voltar para mostrar para vocês, porque essa parte está me ajudando bastante. Eu estou conseguindo compreender melhor. Primeiro, é claro, eu leio o livro, a parte em si, e depois eu venho para cá para ver se eu compreendi algumas coisas, outras eu deixo para trás e começo a entender melhor. Então vocês podem ver que aqui tem meio que um resumo, tem o número do livro aqui no início, então a gente vai entendendo um pouquinho melhor de cada coisa e isso daqui tá me ajudando bastante. Como eu comentei, ele é bem repetitivo na questão da guerra, mortes e desafios, e varia mais em descrição das pessoas, dos guerreiros ali, e também das intervenções dos deuses. Eu gosto muito desse tema, apesar de que aqui praticamente está voltado mais às vontades deles de intervir na guerra, então não é exatamente do modo que eu gostaria que acontecesse. O Ulisses, que é o Odisseu, é o protagonista da Odisseia que eu disse para vocês e que me fez ter vontade de ler esse clássico agora. Ele, por enquanto, não tá aparecendo muito. Como eu disse para vocês, eu fico realmente buscando o nome dele aqui para ver os feitos dele, mas realmente ele não é muito recorrente. Às vezes fala da coragem dele, mas nada demais.
Por enquanto, como eu também comentei, o Heitor e o Agamenon têm mais recorrência e por enquanto foi isso que se sucedeu nessa parte do livro. Eu agora estou na página 201, em 38%, já se passaram alguns dias de leitura. Eu estou fazendo essa leitura de um modo bem mais lento, como eu disse para vocês, pesquisando, relendo partes para eu conseguir entender melhor, mas ainda assim é um livro complexo, que apesar de eu estar me sentindo um pouco mais ambientada nele, ainda assim eu sinto certa dificuldade. Mais alguns dias de leitura se passaram e voltei para conversar com vocês. A última vez que eu conversei estava na página 201 e agora estou na 458 em 81%, então eu já avancei. Esse livro está me tomando bastante dias. Como eu já comentei aqui, se não me engano, eu estou lendo ele aos poucos. Eu não estou lendo ele com tanta fluidez quanto eu costumo ler outros livros, porque ele é realmente um livro um pouco mais complexo. O jeito como ele é narrado, as palavras que se usam aqui, que eu, se não me engano, também já contei a vocês. Mas então vamos conversar a partir dessa página, vou atualizar aqui o que aconteceu nesses últimos dias de leitura, começando pelo livro 8. A guerra continua acontecendo e um dos deuses, o Júpiter, proíbe os demais, ainda mais a sua filha Minerva, a não intervir mais nas lutas. Ela e a Juno desobedecem e ainda intervêm um pouco. Já no livro 9, os gregos conversam sobre como os deuses apoiam os troianos e pensam em desistir, mas depois de vários exporem as suas ideias, a desistência deixa de ser uma opção e eles vão pensando no quanto as mulheres raptadas estão sofrendo. O Ulisses levanta um brinde a favor deles continuarem firmes e refletem sobre como voltar e desistir significaria a humilhação. No livro 10, o Agamenon e o Menelau pensam nas batalhas vindouras e o Ulisses está aos poucos se destacando pela sua coragem. Os gregos continuam refletindo muito como o Heitor tem proteção dos deuses e do outro lado o Heitor está montando planos. Ambos os lados enviam espiões um para o outro e os gregos, incluindo Ulisses, matam os troianos. No livro 11, mais guerra. Isso é bem recorrente aqui, como vocês podem perceber, o livro se trata disso mesmo. Dessa vez, mais interessante, os troianos vencem, mas os gregos não desistem e a batalha recomeça. Mesmo com a ajuda dos deuses Heitor na cabeça dos troianos, os gregos têm grandes feitos pela coragem do Ulisses e o Patroclo começa a aparecer. Os gregos se ferem, mas continuam firmes. No livro 12, os troianos avançam nas muralhas dos gregos e conseguem invadir. Os gregos não desistem nunca, então continuam lutando, chamam a atenção de Júpiter, que é um deus que parecia estar do lado dos troianos, e eles vão embora. No livro 13, a guerra está sendo vencida pelos troianos, mas ambos os exércitos têm deuses ao seu lado. O Júpiter do lado dos troianos, como eu comentei, e o Netuno do lado dos gregos. No livro 14, o Ulisses e o Agamenon estão discutindo sobre a guerra e o Agamenon dá a ideia dos gregos fugirem, mas como eu disse, o Ulisses nunca aceita essa opção e acaba convencendo os outros a lutarem. Já do lado do Olimpo, a Juno seduz o Júpiter com a ajuda do sono para que os gregos vençam essa batalha e isso funciona, e o Ajax fere o Heitor. Várias palavras e personagens, como vocês podem ver, tem mais protagonismo aqui, como por exemplo o Heitor, e também palavras como guerra e desistência, e acaba que ninguém desiste. Esse livro trata muito disso, como apesar de muitas mortes, muita violência, pensamentos sobre os deuses e dos deuses propriamente no Olimpo, a guerra nunca acaba, as batalhas nunca terminam e eles continuam sempre nessa agressividade. No livro 15, Júpiter percebe a artimanha e fala para Juno consertar as coisas. O Heitor se reergue e ambos os exércitos vão à luta de novo. Muitos são feridos e mortos, e no meio disso, o Patroclo decide ir falar com Aquiles para lutar. Essa é a parte que eu estava mais ansiosa para chegar nesse livro. Eu estava avançando e percebendo que o Patroclo estava sendo mais citado e estava ansiosa para chegar justamente nessa parte, porque é uma parte, além de ser uma parte interessante nesse livro, também me lembra muito a canção de Aquiles, que se não me engano eu já comentei em outros takes desse vlog, que eu acabei ficando com vontade de ler.
assim como Circe quando eu assisti o filme Odisseia, que me fez começar a ler essa duologia. No livro 16, o Patroclo tem a permissão do Aquiles para pegar suas coisas e lutar. Ele tem bastante feitos e leva os gregos longe, mas depois de não cumprir uma recomendação do Aquiles, ele acaba morto pelo Heitor e outro troiano também. No livro 17, a gente acompanha esses desdobramentos da morte do Patroclo. No meio de mais mortes e mais disputas, os gregos estão perdendo e o Menelau decide intervir, tanto lutando com eles, quanto indo contar a Aquiles da morte do seu protegido. No livro 18, Aquiles fica sabendo que o Patroclo foi morto, ele sofre muito e a sua mãe Tétis sente, por isso ela vai até ele saber o que aconteceu. Ele conta tudo, demonstra sua dor pela morte daquele que ele amava tanto quanto a vida, como ele mesmo diz, e ela decide ajudar o seu filho, vai até o Olimpo pedir armas para que o Aquiles lute e se vingue. No livro 19, o Aquiles pega as armas dadas pela sua mãe, pegas ali no Olimpo, como eu comentei, e vai até os gregos comunicar que vai lutar. O Ulisses volta a ter um holofote e diz a ele para se preparar bem, se alimentar e descansar, mas ele não quer saber de nada além de lutar e se vingar pela morte do Patroclo. No livro 20, os deuses se dividem entre gregos e troianos novamente, e enquanto isso a guerra continua e o ódio de Aquiles leva ele a vencer muitas batalhas. Ele é praticamente só movido a isso, e apesar de ter muitos sentimentos ruins aqui, muitas mortes, é uma parte bem interessante de ler, e eu acho que foi a minha parte favorita desse livro. Eu já tinha expectativas, como eu disse para vocês, sobre isso, e realmente é uma parte que eu gostei bastante de acompanhar. Nesse segundo tempo de leitura, o Agamenon perde um pouco a força de protagonista, como tinha naquele primeiro take que eu conversei com vocês, que o nome dele era bem mais citado, e foca mais no triângulo do Patroclo, do Aquiles e do Heitor. No final ainda a gente não tem uma resolução, no final desse dia, eu quero dizer, mas tudo isso me lembrou de novo o quanto eu quero reler a Canção de Aquiles. Eu quero muito ver como as coisas vão se suceder daqui para o final. Outras coisas que me chamaram a atenção também é que nesse núcleo eu consegui entender melhor a história e acompanhar de um modo mais satisfatório. Como eu disse para vocês, essa parte foi justamente a minha favorita, então fez eu entrar muito mais nessa história. A violência e as batalhas continuam, os deuses continuam tomando seus partidos, e foi por aí que eu finalizei a minha leitura na página 458 em 81%, como eu tinha dito para vocês. Agora até que falta relativamente pouco para eu terminar, mas ainda acho que vai levar alguns dias, porque como eu disse para vocês, a leitura está sendo mais lenta. Alguns dias eu tenho a meta de ler 50 páginas por dia, mas nem sempre eu consigo alcançar. Então a meta diminuiu, a minha meta pessoal no caso. Muitas pessoas já vão achar que 50 páginas é muito e realmente é uma quantidade muito boa. Mas quando eu leio outros livros, essa meta aumenta. Então realmente essa leitura está um pouco mais lenta. Mas ainda assim, com essa parte, como eu disse para vocês, eu consegui aproveitar mais e tô animada para ver o desfecho dessa história. O livro tem por volta de 520 páginas e eu tô na 458, então eu vou ler mais alguns dias e assim que eu finalizar essa história, eu volto a conversar com vocês sobre atualizações. Finalizada a minha leitura de A Ilíada, eu vim conversar com vocês sobre as páginas finais. Como eu disse para vocês, eu já estava quase finalizando o livro e realmente tem poucas partes até o final. Esses capítulos são um pouco maiores, então até que foi relativamente rápido de eu terminar. Continuando aqui do livro 21, que eu tinha parado, na página 458, o Aquiles vence mais uma batalha contra os troianos, escolhe alguns, especificamente 12, para morrerem em sacrifício pelo Patroclo, e continua lutando, mas se afasta de Troia. Como eu disse para vocês, essa parte continua com muita violência e muita agressividade por parte da guerra, e de ambos os lados. Mas ainda assim foi uma parte que eu compreendi muito melhor o que estava acontecendo. Consegui também me acostumar, de certa forma, à escrita do autor, ao modo como ele narra. Então eu estou um pouco mais confortável para continuar essa leitura e pegar Odisseia, que eu descobri que é bem mais curto do que Ilíada, porque Ilíada tem mais de 500 páginas e Odisseia tem por volta de 300 e poucas. Então eu estou animada para continuar essa leitura.
No livro 22, o Aquiles vai de encontro com o Heitor, que estava esperando ele, e mesmo com as súplicas do próprio Heitor e dos seus pais, mesmo sabendo que isso não vai trazer o Patroclo de volta, o Aquiles mata o Heitor e consegue finalizar sua vingança. Ele mesmo pensa o quanto isso não vai trazer conforto para o coração dele, mas ainda assim ele fica satisfeito por conseguir fazer isso. No livro 23, o Aquiles faz alguns banquetes e jogos em memória do Patroclo. Ele até sonha com ele pedindo para que depois que ambos estiverem mortos, eles fiquem juntos, sejam enterrados juntos. E essa parte me lembrou mais uma passagem de A Canção de Aquiles, que foi uma parte que me sensibilizou quando eu li, eu lembro disso, apesar de fazer um tempo. E eu prestei muita atenção em coisas que aconteceram nesse livro, que foi a origem daquele e como a autora pegou essas referências para colocar lá. Porque eu li a Canção de Aquiles sem ter lido Ilíada, então eu não sabia o que tinha sido da mente da autora, o que ela mesma tinha desenvolvido, ou o que estava aqui originalmente na história. Então, quando eu li isso, eu fiquei bem interessado em prestar mais atenção nisso. Agora que eu pretendo reler a Canção de Aquiles, eu vou poder, acho que, aproveitar muito mais a história e compreender melhor os acontecimentos. O Aquiles continua sofrendo com a falta dele. No livro 24, ele não libera o corpo do Heitor para a família prantear, mas depois de algumas súplicas ele permite. Eu acredito que ele faz isso pensar no Patroclo e a falta que ele sente dele. Depois os troianos, principalmente a família, choram e lamentam a perda do Heitor, o que pareceu para mim que o autor, no fim, estava do lado dos troianos. Eu repensei tudo que eu tinha lido aqui, o modo como o autor narrou as coisas, parecia que ele estava mais do lado dos troianos do que dos gregos. Talvez depois eu possa pesquisar mais sobre isso para ver se a minha conclusão está correta ou não, mas foi um pensamento interessante no final desse livro. Então, assim finaliza. Não teve exatamente uma finalização sobre a guerra, na minha opinião, mas ainda assim foi interessante ver como tudo se desenrolou nessa primeira parte e esse núcleo importante daquele trio que eu falei para vocês, do Patroclo, Aquiles e o Heitor, e como isso se sucedeu aqui no final. Eu tô bem curiosa para saber quais vão ser os núcleos, na verdade, né, de Odisseia, porque aqui eu contaria meio que dois, já que naquela primeira parte do vídeo que eu tava conversando com vocês, o Agamenon tinha muito mais foco, mas aqui nesse segundo o foco mudou, apesar do Heitor ser um protagonista nos dois. Mas aí eu tô bem curiosa para ver sobre Odisseia, ainda mais porque muitas pessoas que assistiram o filme falaram que não é exatamente fiel à história do livro. Então eu não sei se eu vou gostar tanto quanto o filme, vamos ver o que vai acontecer. E se o Odisseu vai ser o protagonista naquele livro. Então eu tô bem curiosa para saber sobre tudo isso. Por enquanto eu ainda não tenho uma previsão de quando eu vou ler a segunda história. Eu pensei em fazer uma pausa, já que esse livro é mais denso, desse universo, desse enredo, mas ainda não sei como as coisas vão acontecer. Mas com certeza quando eu ler eu vou gravar um vlog de leitura para vocês, para atualizar sobre os meus pensamentos. E eu já convido a vocês de comentarem aqui nesse vídeo, caso vocês tenham lido Ilíada. Estou muito curiosa para saber as opiniões de vocês, como vocês lidaram com esse livro, se foi fácil por outras leituras que vocês fizeram, se vocês já estão acostumados com esse tipo de narrativa, ou se, como eu, vocês tiveram mais dificuldade e só conseguiram pegar direitinho ao longo do tempo. Eu tô bem curiosa para saber. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal para não perder os próximos e, como eu disse para vocês, comentar suas opiniões. Espero que vocês tenham gostado e até breve.